52, em nome de Jesus. Irmãos, quem ainda não fez a sua inscrição para o encontro do corpo de apoio, faça, porque as inscrições se encerrarão no dia 14, quinta-feira, 14, de hoje a 8, as inscrições serão encerradas, porque nós precisamos nos organizar. Então, o que é o encontro do corpo de apoio? Então, todo mundo que trabalha, não é somente os líderes não, irmãos. Então, os líderes com todos os que fazem parte da sua rede. Por exemplo, o Ministério Louvor tem a liderança, mas tem o pessoal que está aí trabalhando, tocando, cantando, então é para todo mundo. Diaconato, não é somente o Ronaldo não, porque é o líder, é todos os diáconos e diaconistas. Departamento de escola bíblica, não é somente a superintendência não, todos os professores e professores. Então, irmãos, será um encontro da liderança e do corpo de apoio, que vai ser no dia 16, sábado, aqui na igreja, das 14 às 17 horas. Então, serão 3 horas de encontro. Nós teremos um lanche, por isso estamos cobrando uma pequena taxa de R$10 para a gente poder se organizar quanto ao lanche que será servido. Então, será um encontro do corpo de apoio Chácaras, juntamente com sede. Então, os irmãos de lá vão estar aqui conosco e será uma tarde muito abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos? Faça sua inscrição. O link da inscrição está no Família Hebron. Talvez você tenha que voltar algumas mensagens. Eu vou repostar o link. Amanhã eu devo estar repostando o link. Você faz sua inscrição. O pagamento é o Pix da igreja. Você faz o Pix na igreja e manda o comprovante no meu privado. Ok? Então, nós estamos na organização e eu só preciso do comprovante. Quando você fizer o Pix para a igreja, na conta da igreja, você manda o comprovante para mim. Combinado assim? Amém, queridos? Salmo 52, em nome de Jesus. Hoje, na nossa oração das 7 da manhã, foi esse o texto que eu usei para a nossa oração, do Salmo 52, o versículo 8, em que o salmista dizia que ele era como uma oliveira verde. E eu queria tratar um pouco sobre esse tema, na verdade, sobre esse salmo. E o tema é uma pergunta, Kathleen. O tema é: quem somos nós na casa de Deus? Quem somos nós na casa de Deus? Salmo 52, nós vamos ler todo, porque é um salmo curto. E eu quero convidar você a acompanhar em nome de Jesus. É um salmo de Davi, que diz assim: por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita, e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens, e se fortalecia na sua perversidade. Verso 8: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde, ou verdejante em algumas outras traduções, na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis,
esperarei no teu nome, porque é bom. Vamos ler todos juntos o verso 8. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela liberdade que temos de lê-la, pela liberdade que temos de abrir as portas dessa casa e proclamar a palavra do Senhor. Obrigado pela alegria de estarmos na tua presença, e eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvirmos e entendermos a tua vontade para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, o tema então, como eu já disse, quem somos nós na casa de Deus? Você percebeu que existem duas ênfases nesse salmo: a do homem mau e a do homem bom. E o interessante, irmãos, quando a gente pensa na casa de Deus, lugar onde a presença de Deus é real, se manifesta, é um grande privilégio, é uma grande alegria, irmãos, estarmos na casa do Senhor, mas também grandes oportunidades nos são dadas quando estamos na casa do Senhor. Oportunidades como conhecer mais a Deus, oportunidades como ter comunhão com os irmãos, estar mais próximo dos irmãos, fortalecermos a nossa fé mútua, nos ajudarmos uns aos outros, aumentarmos o nosso fervor espiritual. Tudo isso acontece. Hoje conversava com uma pessoa e dizia isso para ele: olha, você precisa estar mais junto conosco, você precisa estar, eu sei que o dia a dia é tão corrido, há tantas coisas para fazer, mas a gente precisa priorizar o que é necessário. Estar na casa de Deus não deveria ser uma opção, uma escolha dentre tantas, mas uma prioridade na nossa vida. Então, oportunidades como essas nos são concedidas sempre que a gente se reúne. Mas, irmãos, é possível a gente estar na casa de Deus e também não aproveitar nada disso. Não é o fato, e eu dizia isso para ele, não é o fato de você estar simplesmente na igreja que vai automaticamente te favorecer todas essas coisas, sem que você de fato esteja pronto ou receptivo para isso. Mas exige-se algo de nós. Então, estar aqui nos dá oportunidades como essas, mas não garante que de fato a gente receba. Por quê? Não depende só de Deus, depende de nós também. Se a minha motivação, se a minha postura não é a correta, eu estou por estar, nada de fato vai mudar, nada de fato vai acontecer. É interessante que esse salmo que a gente leu, irmãos, é um momento que Davi recorda um momento. Existe talvez na sua Bíblia aí, uma explicação, é como se fosse um subtítulo, que vem acima da maioria dos salmos. A Bíblia chama isso de selá. É aquela introdução ao salmo que será lido. Então, você vai, antes de começar a leitura no versículo 1, algumas Bíblias vão dizer assim: momento em que Davi estava sendo perseguido por Saul, e Doeg, ele se levanta. Na sua Bíblia tem isso? Tem isso aí na sua Bíblia, sim ou não? Quem tem? Quem tem? Tem o que na sua Bíblia, irmão Rosângela? Não, só o subtítulo. Antes do versículo 1, o que é que está dizendo? Salmo de Davi. Está como? Fala mais alto, por favor. Prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Mais alguém? Fala mais alto, Débora. Fala mais alto. Poema de Davi. Quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou,
Davi foi à casa de Aimeleque. Olha só, essa é a explicação do salmo que a gente está lendo. É o momento situado, é aquilo que situa o texto na história. Então, irmãos, esse momento para Davi foi um momento difícil, porque nesse momento ele estava sendo perseguido por aquele que deveria ser o seu maior apoiador, que era o rei Saul. E ele, tomado de inveja, o Saul começa a perseguir Davi. Davi, ele vai buscar refúgio. Essa história está narrada em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Então ele vai buscar refúgio numa cidade, numa terra chamada Nobe, no santuário onde Aimeleque, o sacerdote, ministrava perante o Senhor. Quando ele chega lá, ele está fugido, ele sabia que se voltasse, Saul mataria, mas ele estava com fome. Ele pede comida, ele pergunta se tem alguma coisa ali para ele se valer, uma arma, e a arma do Golias, a espada estava guardada lá, por incrível que pareça, aquela mesma que Davi havia tomado para arrancar a cabeça do gigante. E ali o Aimeleque, irmãos, na boa fé, ele não sabia de nada que estava acontecendo. Davi não contou o caso que estava sendo perseguido. Aimeleque, na sinceridade, alimenta Davi, dá os pães que eram apenas dos sacerdotes, e Davi se alimenta dele. Irmãos, ele consulta Deus ali através do sacerdote. Mais um fato que marca aquela história é a presença de um homem chamado Doeg, que a Bíblia chama ele de Edomita, porque ele era descendente de Esaú. Então os Edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e que tinha uma séria desavença com Israel. Apesar de irmãos, mas os Edomitas eram perversos, que se alegravam com todo o mal que Israel vivia. Eram irmãos que não estavam juntos. Eram irmãos, mas os edomitas perseguiam os israelitas. E o Doeg era dessa tribo. Era da região, do povo, melhor dizendo, do povo de Edom. Então, irmãos, Doeg está ali. E eu queria que você lesse comigo exatamente essa parte em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 7, que vai dizer o seguinte: acontece, isso Davi já estava lá dentro, já estava no santuário. Acontece que estava ali, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 7. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Então aqui nos dá algumas informações sobre isso. Doeg era chefe dos pastores, portanto, um funcionário respeitado de Saul, era chefe dos pastores de Saul. Era edomita, mas há um detalhe aqui, que ele estava detido na casa do Senhor. Irmãos, o que é essa expressão, detido? Ele estava preso, ele não podia sair de lá. Por que ele não podia sair? Não é nos dito no texto, mas existiam algumas razões para isso acontecer. Um voto que ele tivesse feito e ele precisaria cumprir. Uma impureza cerimonial que o impedisse de estar adorando a Deus, então ele ficaria detido no templo, mas também uma doença, provavelmente uma doença como a lepra, e ele não podia, até porque ele deveria se mostrar o sacerdote. O sacerdote era como o médico que iria averiguar o estado da lepra, quando ela tomava conta ou quando ela desaparecia. Quando o sacerdote olhasse para o que estava leproso e disse assim: não, você não tem mais lepra, ele passava por uma purificação e era liberado.
Então Doeg estava detido na casa do Senhor, sendo cuidado pelo sacerdote Aimeleque, ministrado por ele e cuidado por ele. Estava sob a responsabilidade do sacerdote, que era o pastor da época. Irmãos, e ali Doeg, ele vê tudo que está acontecendo. Um tempo depois, Doeg aparece, já não está mais detido, certamente a lepra, se fosse esse o caso, havia desaparecido, e ele estava de volta à sua rotina, e ele reaparece no capítulo 22 de 1 Samuel, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia também. Ele reaparece lá no capítulo 22, e numa reunião, Saul pergunta: vocês não me apoiam, vocês apoiam o filho de Jessé, vocês estão do lado de Davi. E começa então a cobrar dos seus oficiais, dos seus soldados, uma posição. Irmãos, ninguém fala nada. Quem se levanta ali para falar alguma coisa é o Doeg. No capítulo 22 de 1 Samuel, a partir do verso 6, vai dizer que Saul soube que Davi estava lá, e ele cobra no verso 7, escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras, vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas? E ele começa a cobrar uma resposta dos seus soldados, dos seus oficiais. E aí no verso 9 vai dizer assim: então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor, também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Saul disse: escute, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão, espada, consultou a Deus em favor dele, para que se levantasse contra mim, me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez? E ele começa a relembrar outros momentos em que Davi esteve lá. Não, rei, isso daí não tem nenhuma conotação de levante, de rebeldia. E aí o rei, irmãos, tomado por uma insanidade, diz assim no verso 16: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor. Olha a que ponto chega um homem desvairado, um homem sem a sensatez que Deus traz. Matem esses sacerdotes, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Aí no verso 18, aliás, ainda no verso 17, diz assim: porém, já no finalzinho, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Eles não vão fazer isso, não. O rei, o que você pediu está muito para nós. A gente não vai ter como matar os sacerdotes do Senhor. Aí vem, irmãos, o verso 18. Então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes naquele dia. Ele matou quantos irmãos? 85 sacerdotes do Senhor. Irmãos, todos os sacerdotes que ali ministravam morreram. Doeg, então, sem temor algum, ele lança-se da espada e mata. Irmãos, como se isso não fosse o bastante, verso 19, ele também foi a Nobe, a cidade
desses sacerdotes e passou a fio da espada, matou homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. O homem estava alimentado pelo desejo de morte. Ele mata os profetas, irmãos, foi algo terrível. O Doeg. E aí, irmãos, essa cena ficou conhecida por Davi. Davi lamentou profundamente porque não fora essa sua intenção, de que os profetas colocar os sacerdotes em risco, não foi. Irmãos, e aí Doeg, ele é lembrado por Davi nesse salmo. Irmãos, e é muito interessante porque aonde estava Doeg? Na casa do Senhor, no mesmo lugar onde Davi estava. É isso que eu quero, irmãos, que nós compreendamos, que não basta estar no lugar certo. Temos que ter a postura certa, a motivação certa. Veja, Doeg é uma pessoa que representa um grupo que hoje está nas igrejas, que não entende, irmãos, essa verdade de que estar na casa de Deus, presta atenção nisso, pode até nos beneficiar, mas não garante que sejamos transformados. Vou repetir. Estar na casa de Deus pode até nos beneficiar, mas não garante que sejamos transformados. Doeg estava ali porque estava com algum problema. Doeg estava detido, como talvez seja o consenso da maioria, ele precisava estar ali até que aquela situação fosse resolvida. Portanto, durante o tempo que ali estivesse, ele estava sendo cuidado. Ele estava se beneficiando daquele ambiente. Ele estava se beneficiando do templo, da casa do Senhor, ao ponto de ser liberado. Depois ele reaparece, ele reassume a sua posição entre os servos de Saul, ele volta à sua vida normal, ele recebe algo bom, mas ele não tem, de fato, uma transformação. Doeg, irmãos, é esse tipo de pessoa que não se entristece pelo pecado. O texto no verso 1 do Salmo 52 que lemos, vai dizer assim sobre Doeg: por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Veja, a maldade era um motivo de se gloriar. É aquela pessoa que faz o mal e se acha como alguém respaldado para isso. Alguém que faz o mal e conta como vantagem. Alguém que faz o mal e se alegra, quando deveria ser o contrário. Porque estar na casa de Deus, irmãos, deve trazer transformação. Quando a gente tem um encontro com Deus, irmãos, a nossa natureza muda. A partir daquele momento a gente enxerga o pecado como algo ruim, então a gente se entristece. Quando a gente machuca alguém, quando a gente fere alguém, quando a gente fala e a pessoa, ela se sente machucada pelas nossas palavras, aquilo deve causar uma tristeza no nosso coração. Ele não, ele se gloriava pela maldade que ele cometera. Irmãos, além disso, ele faz uma expressão, ó homem poderoso. É como se ele estivesse dizendo assim: você se acha essa pessoa. Você se acha essa pessoa grande. Você é o chefe dos pastores de Saul. Você se acha alguém muito importante, talvez até no direito de pisar nas outras pessoas. Além disso, ele fala da língua como a principal arma de Doeg. E de fato, irmãos, antes de usar a espada, ele usou a língua. A sua língua foi uma arma contra 85 homens de Deus, fora toda uma região, que foi a região de Nob. Irmãos, e ali naquele momento, presta atenção, ele fala a verdade, mas com a motivação de prejudicar. Não, eu vou contar, Saul, ele esteve lá, e olha, o sacerdote deu comida para ele. Ou seja, eles estão assim, eles estão querendo passar a perna no Senhor. Não tinha nada disso, irmãos.
mas a sua língua foi usada. E aí ele vai dizer no verso 2 até o verso de número 4, com a língua você trama planos de destruição, ela é como navalha afiada que só produz engano. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua. A palavra de Deus diz em Tiago que ela é como veneno, irmãos. Ela é como fogo que pode incendiar um bosque inteiro e pode pôr em perigo toda a raça humana. A língua, esse pequeno membro entre os nossos órgãos, a Bíblia diz que se gaba de grandes coisas, pode contaminar toda a humanidade. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, com como a gente comenta, a maneira que a gente fala do outro, a maneira como a gente expressa uma opinião sobre o outro. Vamos ter cuidado, porque às vezes você diz assim: não, mas eu falei a verdade. Claro, irmãos, a gente sempre tem que falar a verdade, mas existe um momento de falar e também de estar calado. Falar a verdade para um homem perverso como Saul representou a morte dessa cidade, a morte desses sacerdotes do Senhor. Então vamos ter cuidado antes de usar a espada. Doeg usou a língua, um fofoqueiro, alguém que trouxe destruição, e ele foi severamente punido por isso. Além disso, Doeg, irmãos, matou quem um dia o ajudou. Era para ele pensar: gente, eu estava lá, gente, eu estava aos cuidados do sacerdote, Aimeleque ministrou sobre mim, Aimeleque cuidou de mim durante todo o tempo que eu estava detido na casa do Senhor. Esse homem não deixou faltar nada, esse homem ministrou sobre a minha vida, até o ponto de eu estar bem para voltar à minha vida, e agora eu me levanto para matar esse homem. Queridos, que situação que causa indignação até nos nossos corações. Imagina o coração de Davi, ver uma pessoa tão ingrata, tão sem temor. E a gente precisa pensar sobre as pessoas que têm nos ajudado. Quantas vezes, irmãos, Satanás, ele coloca, quantas igrejas, e eu tenho visto aí, igrejas, pessoas que se levantam contra seus pastores, seus líderes, filhos que se levantam contra seus pais. Irmãos, isso nunca deveria acontecer. Se levantar para atacar, para matar quem um dia sempre nos ajudou. E assim foi Doeg, esse homem perverso, esse homem ingrato, esse homem sem temor. Mas para esse, o Salmo diz, a justiça não vai tardar. No verso de número 5, ele vai dizer: também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita, e o exterminará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem, quando ele estiver lá passando pelo juízo que Deus estará dando a ele, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na perversidade. Irmãos, a justiça de Deus, ela nunca falha. Às vezes nós não veremos aquela pessoa tão perversa que causou tantos males sendo punida de imediato, até porque o nosso Deus é longânimo, até porque nosso Deus dá um tempo de arrependimento, até para com Doeg. Eu tenho certeza que um tempo para ele pensar, mas irmãos, chega um momento que vem o juízo. E a Bíblia diz que Deus o arrancaria da sua habitação. Eu procurei, irmãos, uma passagem que mostrasse o fim de Doeg. De fato a gente não encontra, mas pelo texto a gente começa a compreender que possivelmente a doença volta sobre Doeg. Não é nada que eu possa provar. Se você vai ver em fontes extras, até teve uma novela aí na Record que falou do Doeg. Mas, irmãos, a gente não vai usar isso. Mas a Bíblia diz que ele seria arrancado da tenda. Quando uma pessoa era arrancada da tenda, era um caso que a lepra havia, por exemplo, voltado. Ela não poderia mais permanecer em casa.
E a lepra, como a gente sabe, era uma doença que levava a pessoa à morte. Mas, irmão, seja a lepra, seja qualquer outra condição, o juízo veio sobre o Doeg. Aquilo não passou em branco diante dos olhos do Senhor. O que eu quero mostrar, irmãos, é que está na casa de Deus, com um coração, irmãos, sem ser tratável, com um coração endurecido. Eu só quero me beneficiar do que esse lugar, do que essa presença tem para me oferecer. Irmão, não é sinônimo de nada. A Bíblia diz que é como um cão que volta ao seu próprio vômito. Ele acabou de colocar aquilo que lhe fazia mal para fora, mas de repente ele volta ao seu próprio vômito e o ingere novamente. Não há mudança, como a porca lavada, ela volta a se revolver na lama. Então não mudou a natureza, a porca continuou sendo porca mesmo lavada. E o cristianismo, irmãos, ele não vem para mudar a nossa aparência apenas, mas vem para mudar a nossa natureza, a nossa essência. Ele pega um porco e transforma ele em um santo. Ele pega um pecador e transforma num salvo, num redimido, muda a natureza, porque se continuar sendo porco, se continuar sendo, mas dê um banhozinho nele, no primeiro dia que ele tiver a oportunidade de ir para a lama, ele vai. Então estar na casa de Deus por estar, irmãos, não é garantia de nada. Mas aí, de repente, o salmista tira o foco do Doeg. Doeg, se você não recebeu ainda, você vai receber o juízo de Deus. O que você fez, Deus viu, e você não se arrependeu. Deus vai tratar com você. Mas agora ele volta os olhos para ele. Quanto a mim, e eu também estive lá onde Doeg esteve. Eu também estive com o mesmo sacerdote que ministrou a Doeg, e ministrou a mim também. E qual é a minha posição? Qual é a minha atitude em relação a tudo isso? E Davi, então, irmãos, ao contrário de Doeg, nos mostra que está na casa de Deus, da maneira correta, com a motivação certa. Pode até não nos isentar de problemas, mas certamente vai garantir uma vida transformada. Observe Davi. Irmãos, quantas tribulações esse homem passou. Quantas perseguições injustas ele viveu. Não é o fato de estar na casa de Deus que tudo vai ficar bem. Mas aquilo, certamente, se a minha motivação for a certa, vai trazer transformação para a minha vida. E aí o salmista diz assim: quanto a mim, eu sou como a oliveira verdejante da casa de Deus. O Doeg, para lá. Agora, eu serei como essa oliveira que floresce, que está sempre verde, totalmente diferente daquele homem chamado Doeg. Sou como a oliveira verde na casa de Deus. Você pode dizer comigo: eu, porém, ou quanto a mim, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Amém, irmãos? Ele usa a figura da oliveira para se comparar a ela. Ele escolheu aquela árvore, irmãos, por alguns motivos. Eu alistei alguns aqui. A começar do plantio, era algo muito interessante que a oliveira vivia. Porque se pegava um fruto maduro para se fazer a muda, e uma coisa interessante era que aquela semente, ela não podia ser enterrada totalmente. Ela precisava ser enterrada de forma que o sol ainda pudesse se penetrar nela, que ela pudesse ser exposta ainda ao sol. Se ela fosse totalmente coberta, isso seria privado e certamente não cumpriria o fator da germinação. O que é interessante, irmãos, aqui quanto a nós, como oliveiras verdejantes, é que nós precisamos estar expostos também àquele que é o sol da justiça. A profecia de Malaquias encerra dizendo que o sol da justiça viria, que ele nasceria e traria salvação nas suas asas. Esse sol da justiça simboliza
a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, que veio trazendo vida, que veio trazendo justiça, mas veio trazendo também salvação. Irmãos, e quando nós fazemos uma associação da semente da oliveira, aí nós lembramos do que Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, o sol da justiça. Nós não podemos estar tão encobertos, a ponto de não deixarmos a sua luz, a sua presença invadir a nossa vida. Nós precisamos, para germinar, estar expostos ao sol da justiça que é Jesus. Além disso, irmãos, o valor da oliveira não estava na aparência, porque, irmãos, a oliveira não tinha muita coisa de bela. Era um tronco retorcido, um tronco acinzentado. Se você pegar uma figura na internet, você vai ver que a oliveira ela tinha um tronco, não era uma alta árvore como cedros do Líbano. Não, ela tinha uma estatura pequena. O tronco retorcido e acinzentado. Então não tinha beleza. Dizer assim, se eu fosse escolher, eu preferia ser um cedro, não uma oliveira. Porque a questão não é a aparência. A questão era a natureza da oliveira, aquilo que ela era na sua essência. É interessante que Paulo, quando fala da vocação daqueles que são chamados por Deus, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É como se Paulo olhasse para o povo de Deus, para a igreja de Deus, e dissesse assim, gente, não tem muita gente de boa aparência, de uma cultura muito elevada, não são muitos. Ele não está dizendo que não são nenhuns, ele está dizendo que não são muitos. A maioria era gente simples, a maioria era gente sem tanta cultura, não eram poderosos, não eram gente de influência na sociedade. E Paulo vai dizer isso. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu estou aqui por causa da minha condição, eu fui chamado por Deus porque eu sou um poderoso deste século, porque eu sou alguém influente, alguém rico. Não são muitos. A aparência da oliveira não é tão assim, deslumbrante, a ponto das pessoas quererem ser como ela. Tem algo mais na oliveira do que a sua aparência, do que a sua cultura, do que o seu status. Tem algo que faz a oliveira ser algo precioso, uma árvore preciosa, a começar das suas raízes. Diga comigo, raízes. Diga para quem está do seu lado, raízes. Irmãos, qual era uma das qualidades que faziam a oliveira ser uma árvore tão preciosa? Raízes. A palavra em Jeremias 17 vai falar sobre o homem que confia no Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende, olha a expressão, estende as suas raízes até o ribeiro. Ou seja, independente de onde ela esteja, se o ribeiro está passando lá na frente, ela precisa de água, então ela vai estender, ela vai alongar as suas raízes até começar a absorver a água, o que torna a oliveira uma árvore firme. As suas raízes lhe dão firmeza, lhe dão robustez, lhe dão constância, e quando ela então se alimenta, a Bíblia diz, por isso que as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruta, ela não está nem aí. Pastor, está tudo difícil na minha casa. Tá, mas eu estou lançando raízes até chegar na fonte das águas.
e Jesus é a fonte das águas, eu vou buscar nele a minha força, eu vou buscar em Jesus o meu vigor, eu vou buscar em Jesus a minha constância. No ano da seca, no ano da prova, no ano da dificuldade, como é que está a vida do crente? Está bem, as folhas não murcharam, não deixou de dar fruto, olha aí, continua firme na presença do Senhor. Meu irmão, para o mundo isso é loucura, é a loucura dos crentes, porque não entendem, irmãos, que quem é a fonte da nossa energia, e eu quero dizer que essa fonte é uma fonte permanente, ela não se esgota, ela não acaba. Todas as vezes que lançamos raízes até o Senhor, nós vamos sair de lá mais fortes. Então chega até a 6 metros o comprimento das raízes de uma oliveira. Eu sou como essa oliveira. Além disso, irmãos, o valor da oliveira estava no fato de que ela se adaptava a qualquer tipo de solo. As suas raízes lhe permitiam lançar assim essa profundidade, estando num solo cheio de nutrientes, ou estando num solo seco e pobre. Irmãos, ela se virava. Irmãos, quando a gente vê Paulo dizendo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sei estar humilhado, mas sei ser honrado, sei passar por provas, sei ter muito e sei ter pouco também, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o meu segredo, eu me adapto. Irmão, tem crente que vive um gangorrismo na sua vida espiritual. Quando as coisas estão fluindo na vida dele, ele está ótimo com Deus, ele está frutificando para Deus, mas quando as coisas não vão bem, ele começa a secar. E nós precisamos, como a oliveira, sermos pessoas que lançam raízes firmes. Em qualquer circunstância, nós estamos diante do Senhor, com as folhas verdes e frutificando para a glória do seu nome. Além das raízes, o que dava valor, irmãos, à oliveira, era o fato dela frutificar. Você sabia que ao ano, a oliveira poderia produzir até 80 litros de azeite? Você compra aquele frasquinho do galo, ali tem meio litro, uma, até 80 por ano, um pouco para mais, um pouco para menos. Irmãos, isso através de uma frutificação constante. Deixa eu dizer um detalhe, ela demorava muito para frutificar, a média para ela começar a dar frutos era de 15 anos. Você diz assim, não, pastor. E hoje nós temos aí uma verdade, que eu coloco entre aspas, Deus tem pressa. Irmãos, e nessa ideia de que Deus tem pressa, muita gente se lança sem preparo para fazer a obra de Deus. Deus tem pressa em te usar. Irmãos, eu não vejo essa pressa em Jesus, que esperou 30 anos para começar o seu ministério. Eu não vejo essa pressa em muitos homens da Bíblia, que esperaram os processos na vida. José pensava que seria logo exaltado como chefe sobre a sua família, porque ele tinha tido um sonho de que os feixes se curvavam diante do feixe dele, mas precisou passar por um processo, um treinamento lá no Egito, para lá com a sua idade, na casa dos 30 e poucos, ele ser aquilo que ele foi. Então, irmãos, eu fico pensando nesse tipo de discurso, de que Deus tem pressa e lança muita gente sem maturidade. Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, quando você for impor as mãos sobre alguém, primeiro, não seja precipitado em consagrar ninguém, e também não seja neófito, aquele que você escolher, ou seja, não seja um novo convertido. Deixe essa pessoa amadurecer, deixe ele passar pelos estágios necessários. A oliveira demorava até 15 anos
para dar os seus primeiros frutos. Mas, irmãos, quando ela começava a dar, não parava mais. Porque, se você não sabe, existe uma árvore que é conhecida como a árvore imortal. Árvore imortal era a oliveira. Tem registros, irmãos, de que há oliveiras em Israel, de que tem mais de 2.500 anos. 2.500 anos. Irmãos, quando Jesus passou por lá, a figueira já estava. Você imagina o que é isso? Ou seja, ela tem uma vida longa, ela demora para dar fruto, mas também quando ela está dando fruto até hoje. O que eu quero mostrar, irmãos, é que nós temos que nos preparar. Nós temos que buscar, sim, lançar raízes para as águas, para sermos fortalecidos, para crescermos na presença de Deus, a fim de frutificarmos com qualidade, e não nos lançarmos de qualquer jeito. Eu preciso frutificar e começar a fazer algo para Deus imediatamente, do contrário, eu estou perdendo tempo, irmãos. Eu não estou falando de sermos lentos, de termos a oportunidade que já chegou e a gente ficar de braço cruzado, porque a gente tem outras prioridades na vida. Eu não estou falando isso, irmãos, mas existe um tempo, um estágio que todo crente precisa passar, que é o estágio do amadurecimento, para poder frutificar e glorificar o nome do Senhor. Não seja novo convertido, porque não? Ele está com tanta vontade, Paulo, ele está com tanta disposição de servir a Deus. Não pode, Timóteo, consagrar alguém ao episcopado que seja novo convertido. Ele precisa passar pelos processos. Irmãos, e para finalizar, o que ela dava? O precioso fruto que era a azeitona, como você já sabe, servia a tantos propósitos. É o que eu digo, irmãos, esperar o tempo para frutificar garante uma qualidade e um benefício que vai ser assim maravilhoso na vida de muitos. Porque, irmãos, quando a azeitona começava ali a ser trabalhada, a primeira extração do óleo ia para a casa de Deus. Eram as primícias. Lá na casa de Deus, aquele óleo da azeitona serviria para diversas finalidades. Ungir um rei. Lembra que Davi foi ungido? Quando levou o chifre do carneiro e derramou o óleo sobre ele, era da azeitona. Quando os utensílios ali também precisavam ser os sacerdotes, os profetas. Além disso, irmãos, alimentava ali as lâmpadas do candelabro, que eram colocadas na mesa dos pães. Todo dia precisava ser reabastecido, e era com o azeite, era com o óleo, que aquela lamparina continuava acesa. Ali eram as primícias, vamos levar como oferta ao Senhor. Irmãos, além disso, a alimentação do judeu, a alimentação cotidiana era com o azeite. Até hoje, irmãos, serve como remédio. Quando aquele homem cai nas mãos dos salteadores, e o bom, que a gente chama do bom samaritano, vê aquele homem machucado, a Bíblia diz que ele trata aquele homem com óleo e vinho. Era o azeite, que era usado para curar. Além disso, irmãos, de alimentar, de tratar, de ser remédio, também servia para iluminar as casas. Não tinham lâmpadas elétricas, mas tinha lamparina. Minhas lamparinas estão acesas. Mas como é que permanece acesa? Com óleo. Era a extração do óleo que favorecia, que permitia que aquelas lamparinas na casa do irmão, da irmã, estivesse acesa. Ou seja, era uma frutificação que abençoava muitos. Quero dizer que Davi olhava para ele, e ele se via como uma oliveira. Eu não me importo se existem doegues na igreja. Eu não me importo se existem pessoas malvadas, maldosas, críticas, que matam servos do Senhor, servas do Senhor. Eu não me importo. Deus há de julgá-los.
A Bíblia diz em Pedro que o julgamento começará pela casa de Deus. Antes de Deus julgar o mundo, Ele julgará a casa dele. Porque os doegues continuam lá. O joio cresce com o trigo, não pode ser arrancado antes, porque senão o trigo vai junto. Mas haverá um momento certo em que os doegues serão julgados. Mas quanto a nós, Davi diz: porém, eu não vou ficar olhando para os doegues, eu vou olhar para o sol da justiça. Eu não vou ficar olhando aqueles que dão mau testemunho, eu vou olhar para Deus. Eu não me importo o que estão fazendo, mas eu vou me aprofundar na presença de Deus. Irmãos, a gente tem que buscar Deus. A gente tem, diante de tantas circunstâncias que a gente vive, lançar raízes e procurar nele a nossa força. Procurar somente em Deus o nosso vigor, a nossa alegria. Lançar raízes, frutificar. Passar pelos processos, e assim como Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e o fruto de vocês permaneça. Tem que frutificar. 80 litros por ano era muita azeitona, gente, era muita azeitona, mas era aquilo que ela fazia. Nós nascemos para isso. Para que a azeitona, para que a oliveira, nasceu? Para que ela estava lá? Para frutificar. Tinha outra finalidade? Não, dar fruto. Para que vocês estamos aqui? Para frutificar. Se não for por isso, irmãos, a gente perde o propósito de existir. Dar fruto e fruto que permaneça. Fruto e fruto com abundância. Eu, porém, sou como oliveira verde ou verdejante na casa de Deus. Eu termino perguntando: quem somos nós na casa de Deus? Doegues ou Davis? Os dois estavam lá. Quem somos nós? Bênção ou maldição? Davi foi uma bênção, Doeg foi uma maldição. Quem somos nós? Vida ou morte? Davi, irmão, sempre promoveu a vida daqueles que eram de Deus, não dos seus inimigos, não dos Golias da vida, mas dos que eram de Deus. Os doegues não, eram símbolos de morte, por onde passava destruição. Mas, estou sendo repetitivo, quem somos nós na casa de Deus? Os dois no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Um serve para a vida, outro serve para a morte. Eu queria convidar você a fechar os olhos nesse instante. Eu queria convidar você a pensar quem tem sido você na casa de Deus. Uma oliveira verdejante? Alguém que tem lançado raiz? Pastor, ninguém está vendo. Ninguém está vendo quando eu entro no meu quarto, pastor. Ninguém está vendo quando eu pego minha Bíblia. Isso é lançar raiz, porque ninguém lança raiz para cima. O processo, irmão, de lançar raiz é secreto, é oculto. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É o ano da sequidão, eu estou lançando raiz. É o ano da chuva, eu estou lançando raiz também. Não receia quando vem o calor. Essa é a oliveira verde, é a oliveira verdejante. Eu quero ser como ela. Davi disse: eu sou como ela. E a gente tem que dizer também: eu sou como a oliveira. Eu nasci para frutificar, pastor. Eu nasci para abençoar. Ei, meu irmão, a quem nós temos abençoado? Quantas oportunidades Deus nos dá todos os dias da gente abençoar. O que é que a gente está fazendo? Vamos orar. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu queria que você falasse com Deus: Deus, eu não quero ter uma vida seca, desprovida de fruto. Eu nasci foi para abençoar mesmo. Eu nasci para dar frutos com abundância, frutos que permanecem,
Ou talvez você diga assim: pastor, eu estou tanto tempo na casa de Deus e parece que não tem fruto nenhum na minha vida. Eu só tenho passado por lutas, provas, tribulações. Meu irmão, é o processo. 15 anos, amadurecendo, enfrentando o calor, enfrentando o frio, mas eu estou amadurecendo. Mas quando eu começar a frutificar, aleluia, 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 ah, meu Deus, quando a gente começar a frutificar, meu irmão, ninguém vai parar, aleluia, é para a glória de Deus, e até que Jesus volte. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ei, Jesus não vai parar não, meu irmão, nem você também vai parar de frutificar não, mas viva os processos, viva os momentos. Está difícil, lance raízes. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar nessa noite, Jesus. Primeiramente eu peço ao Senhor que nos conceda graça, meu Deus, de não ficarmos presos aos doegues da vida, meu Deus, de não ficarmos alimentando ressentimentos, mágoas, porque Deus vai julgar os doegues. Deus vai julgar. Ah, mas não julgou até hoje, porque Deus está dando misericórdia, um tempo de misericórdia. Não é conosco, não é com você, isso é com Deus. Deixa isso naquele que é o reto juiz. Você não é juiz, você não é a juíza, não deixa com Deus. Quanto a você, quanto a mim, vamos ser oliveiras. Pai, faz da gente oliveiras verdejantes na tua casa, Senhor. Meu Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos essas árvores que lançam raiz. Não tem aparência nenhuma, Senhor, mas tem natureza, tem essência, tem mudança, tem transformação. Jesus trabalha em nós. Jesus arranca o que tiver que ser arrancado. Trabalha no nosso caráter, Senhor, porque a gente quer dar fruto, e o Senhor poda aquele que dá fruto, para que ele produza mais fruto ainda. Oh Deus, nessa noite nós pedimos graça ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar: preciso de ti. Aleluia, Jesus. Fale isso para Jesus. Preciso do teu perdão, preciso de ti, Eu preciso. quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Oh Deus, nós precisamos de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, aleluia, Senhor, precisamos de ti. Nós pedimos que não falte sobre nós, Senhor, a graça que nos sustenta. Todas as vezes, Senhor, que nos sentimos, Senhor, murchando, Senhor, haverá uma decisão, porque nós fomos chamados para sermos como oliveiras. Nós vamos lançar raízes na tua presença, e todas as vezes que assim o fizermos, eu tenho certeza, sairemos renovados, sairemos fortalecidos, sairemos mais fortes, Senhor, seja no deserto, seja no vale, seja em qualquer lugar, com o Senhor, meu Pai, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, porque o Senhor está conosco. Seremos, Senhor, seremos sempre gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e nós queremos declarar isso. Quanto a mim, eu, porém, sou como a oliveira. Você pode dizer isso? Diga: eu, porém, sou como a oliveira, verdejante, verdejante na casa de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Estenda as suas mãos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui passamos. Que a tua presença, Senhor, continue conosco, aonde nós formos. Do retorno aos nossos lares, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, livra-nos do mal. Dá-nos uma noite abençoada em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço na oliveira que tem aí perto de você, em nome de Jesus. Amanhã, culto das Dorcas. Sábado, 7h30, encontro dos homens. Sábado, 2 horas, 2h30, evangelismo. Participe em nome de Jesus. No entardecer